As areias do tempo guardam segredos milenares, sussurrando histórias de faraós, pirâmides colossais e uma civilização que desafiou a própria mortalidade. O Egito Antigo é um convite a uma viagem hipnotizante através de um passado distante, onde o misticismo e a engenharia se entrelaçavam em uma tapeçaria cultural sem igual. Mas o que realmente sabemos sobre essa civilização lendária? Além das imagens icônicas que povoam nossa imaginação, estamos prestes a desvendar a história completa do Egito, indo muito além dos clichês, para compreender como um império que durou mais de 3 milênios floresceu em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Prepare-se para uma jornada que atravessa dinastias, inovações e mistérios que ainda hoje nos cativam. Como, afinal, uma civilização tão avançada e duradoura pôde surgir e prosperar em meio a um deserto implacável? A resposta para essa pergunta fundamental reside em um milagre da natureza, o rio Nilo. Este rio majestoso não era apenas uma fonte de água, ele era a própria artéria da vida, o pulso vital do Egito. Sem o Nilo, não haveria Egito Antigo tal como o conhecemos. Suas cheias anuais, previsíveis e generosas, depositavam uma camada de lodo fértil sobre as margens, transformando o solo árido em uma terra cultivável de riqueza incomparável. Essa fertilidade extraordinária foi a base para uma agricultura próspera, permitindo o sustento de uma população crescente e a geração de excedentes que liberaram tempo e recursos para outras atividades, como a construção monumental e o desenvolvimento cultural. A civilização egípcia, portanto, não nasceu apesar do deserto, mas por causa do Nilo. O isolamento geográfico do Egito, cercado por vastos desertos a leste e oeste, e o mar Mediterrâneo ao norte, também desempenhou um papel crucial. Essa barreira natural protegia a região de invasões constantes, proporcionando um ambiente de relativa estabilidade que favoreceu o desenvolvimento de uma cultura única e coesa. Essa dicotomia entre a terra negra, o solo fértil ao longo do Nilo, essencial para a vida, e a terra vermelha, o deserto árido e inóspito que se estendia para além das margens do rio, moldou a cosmovisão egípcia, influenciando sua religião, arte e até mesmo sua percepção da vida e da morte. Antes dos grandes faraós e das pirâmides, a história egípcia é contada através de fragmentos arqueológicos, revelando os primeiros assentamentos humanos ao longo do Nilo. Milênios antes da unificação, pequenas comunidades agrícolas começaram a surgir, aproveitando os recursos do rio. As culturas pré-dinásticas, como Nagada, Emírio Guz e Iter-Seiri, evidenciam uma complexidade crescente na organização social, na produção de cerâmica, na metalurgia e nas práticas funerárias. Esses grupos gradualmente se desenvolveram, formando aldeias que se transformaram em cidades-estado, cada uma com seus próprios líderes e deuses tutelares. O ponto de viragem ocorreu por volta de 3100 a.C., com a unificação do Alto e Baixo Egito. A lenda atribui esse feito a um rei chamado Menés, frequentemente identificado com o faraó Narmer, cuja paleta cerimonial é uma das mais importantes evidências desse período. Essa unificação não foi apenas um ato político, ela marcou o nascimento do Estado egípcio, com um governo centralizado e o estabelecimento da realeza divina, onde o faraó era visto como um deus vivo, mediador entre os homens e o divino. Foi nesse período inicial que os primeiros hieróglifos começaram a ser utilizados, uma forma de escrita que não só registrava a história e as leis, mas também servia como uma poderosa ferramenta de poder e controle, solidificando a autoridade faraônica. Antes que continuemos a desvendar os mistérios deste império colossal, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Com a unificação consolidada e a escrita estabelecida, o Egito entrava na sua era de ouro do Império Antigo, um período que se estendeu de aproximadamente 2186 a 2181 a.C. Esta foi a verdadeira Era das Pirâmides, um testemunho monumental do poder centralizado e da figura quase divina do faraó. O governante não era apenas um rei, era a encarnação de Horus na Terra, um deus vivo, e sua palavra era lei. Essa crença na divindade do faraó não apenas legitimava seu poder absoluto, mas também inspirava o povo a dedicar-se a projetos que hoje parecem sobre-humanos. As mastabas, túmulos retangulares de tijolos de barro, deram lugar às pirâmides em degraus, como a de Djoser em Saqqara.
projetada pelo lendário arquiteto Imhotep, mas o ápice dessa ambição arquitetônica seriam as pirâmides de Gizé, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Essas estruturas colossais, construídas com milhões de blocos de pedra, alguns pesando toneladas, não eram apenas túmulos, eram máquinas do tempo, projetadas para garantir a passagem segura do faraó para a vida após a morte e, com ele, a prosperidade de todo o Egito. A engenharia por trás dessas obras-primas é um mistério que ainda fascina e desafia os cientistas modernos. Não se tratava apenas de força bruta, mas de um conhecimento sofisticado de matemática, astronomia e organização social. Milhares de trabalhadores, artesãos e engenheiros colaboraram em uma escala sem precedentes, sustentados por uma economia agrícola pujante e uma administração eficiente. A religião e a crença na vida após a morte eram o cerne da sociedade egípcia. Tudo girava em torno da preparação para a eternidade. Os rituais funerários, a mumificação e a construção de túmulos elaborados não eram meros caprichos, mas necessidades existenciais para garantir a continuidade da vida do faraó no além e, por extensão, a ordem cósmica na Terra. No entanto, nem mesmo o poder dos faraós e a solidez das pirâmides puderam impedir o colapso. O fim do Império Antigo foi marcado por uma descentralização gradual do poder, o que levou ao primeiro período intermediário. O país mergulhou em um caos político e social, com governadores regionais ganhando autonomia excessiva, desafiando a autoridade central e levando a conflitos internos e fome. Após um período de tumulto, o Egito conseguiu se reorganizar, inaugurando o Império Médio. Este foi um período de reafirmação e de um notável florescimento cultural. A reunificação foi liderada pelos príncipes de Tebas, que restauraram a autoridade faraônica e trouxeram de volta a estabilidade, diferente do Império Antigo, onde o faraó era um deus distante. No Império Médio, ele era visto mais como um bom pastor, preocupado com o bem-estar de seu povo. A expansão para o sul, em direção à Núbia, garantiu o controle de valiosas rotas comerciais e de recursos como ouro e pedras preciosas. A literatura egípcia atingiu seu auge, com textos que exploravam temas como a moralidade, a sabedoria e a condição humana. A arte e a arquitetura também evoluíram, com a construção de templos mais elaborados e túmulos subterrâneos complexos que substituíram as pirâmides como forma principal de sepultamento real. O deus Amon, patrono de Tebas, ascendeu à proeminência, tornando-se uma das divindades mais importantes do panteão egípcio. Contudo, a prosperidade do Império Médio também chegou ao fim, dando lugar ao segundo período intermediário, uma fase de instabilidade marcada pela chegada e dominação dos Hyksos, um povo estrangeiro de origem asiática que introduziu novas tecnologias militares, como o carro de guerra e o arco composto, e governou o Baixo Egito por mais de um século. Essa invasão estrangeira foi um choque profundo para a identidade egípcia. Acostumada ao isolamento e à hegemonia, a expulsão dos Hyksos marcou o início do glorioso Império Novo, a era de maior poder e esplendor do Egito Antigo. A lição aprendida com a invasão Hyksa foi clara. O Egito precisava de um exército poderoso para proteger suas fronteiras e garantir sua segurança. Faraós guerreiros como Ahmose-Pri, Thutmose-III e Ramsés II lideraram campanhas militares que expandiram o império para o Oriente Próximo, criando uma vasta rede de influência e controle que ia desde a Núbia ao sul até a Síria ao norte. O Egito se tornou uma potência imperial, engajando-se em diplomacia e conflitos com outros grandes impérios da época. Esta foi também a era de faraós icônicos que desafiaram as convenções. Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar como faraó, assumiu o trono e reinou com grande sucesso, promovendo o comércio e a construção de magníficos templos. Akhenaton, por sua vez, empreendeu uma revolução religiosa radical, abandonando o politeísmo tradicional em favor do culto a um único deus, Aton, o disco solar. Embora sua reforma tenha sido efêmera, ela deixou um legado artístico e espiritual único. O Império Novo também viu a construção dos grandiosos templos de Karnak e Luxor, dedicados a Amon, e o Vale dos Reis, necrópole secreta onde os faraós eram sepultados em túmulos ricamente decorados, como o de Tutankhamon, descoberto intacto em 1922.
Mas, como todas as grandes potências, o Império Novo também enfrentaria seu declínio gradual. Minado por corrupção, disputas internas e pressões externas crescentes, preparando o palco para os períodos de domínio estrangeiro que se seguiriam. O declínio do Império Novo abriu as portas para o terceiro período intermediário, uma era de fragmentação e instabilidade que viu o poder central egípcio enfraquecer drasticamente. O país foi dividido entre senhores da guerra locais, sacerdotes de Amon em Tebas e governantes independentes. Essa fragilidade interna tornou o Egito vulnerável a uma sucessão de invasões estrangeiras que marcariam seus períodos tardios. Líbios, núbios, assírios e persas se revezaram no controle do Egito, cada um deixando sua marca, mas nunca apagando completamente a identidade egípcia. A cada nova dominação, a cultura milenar do Nilo absorvia e resistia, mantendo suas tradições e sua essência. A conquista mais impactante, no entanto, veio com a chegada de Alexandre o Grande em 332 a.C. Sua vitória marcou o fim do domínio persa e o início da dinastia ptolomaica, uma linhagem de governantes gregos que reinaram sobre o Egito por quase 3 séculos. Alexandria, a cidade fundada por Alexandre, tornou-se um farol de conhecimento e cultura no mundo antigo, com sua lendária biblioteca e seu farol. A última e mais famosa rainha dessa dinastia foi Cleópatra VII, uma figura lendária que, com sua inteligência e carisma, tentou desesperadamente restaurar a glória do Egito. Seus romances com os poderosos generais romanos Júlio César e Marco Antônio foram manobras políticas calculadas para proteger seu reino da crescente hegemonia de Roma. Contudo, após a derrota de Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Ácio em 31 a.C., o Egito foi anexado pelo Império Romano, tornando-se uma província romana. Esse evento marcou o fim da independência egípcia e o encerramento de mais de 3 milênios de governo faraônico. Apesar do fim de sua soberania política, a influência do Egito Antigo estava longe de desaparecer. Suas contribuições para a humanidade são vastas e duradouras. Na arquitetura, as pirâmides e templos não são apenas maravilhas estéticas, mas testemunhos de um conhecimento avançado de matemática e engenharia. A astronomia egípcia, com seu calendário solar, foi fundamental para o desenvolvimento de outras civilizações. A medicina egípcia, com seus papiros detalhando procedimentos cirúrgicos e remédios, era notavelmente avançada para a época, demonstrando um profundo conhecimento do corpo humano. A arte e os símbolos egípcios, com sua iconografia rica e mística, continuam a fascinar e a inspirar, permeando a cultura ocidental de maneiras sutis e explícitas. A redescoberta do Egito no século XIX, impulsionada pela campanha de Napoleão e mais tarde pela decifração da Pedra de Roseta por Jean-François Champollion, reacendeu uma egiptomania global, de exposições de arte a filmes, de moda a jogos. O Egito Antigo permanece um poço inesgotável de inspiração e mistério, provando que seu legado transcende as areias do tempo e as fronteiras geográficas. A história do Egito Antigo é a história de uma resiliência extraordinária, uma civilização que floresceu por milênios em um ambiente desafiador, adaptando-se, inovando e, por fim, deixando uma marca indelével na tapeçaria da história humana. É um paradoxo fascinante, uma cultura que buscava a eternidade em suas pirâmides e rituais funerários, alcançou-a não pela imutabilidade, mas pela capacidade de adaptação e pela profunda influência que exerceu sobre o mundo. Estudar o Egito Antigo não é apenas revisitar um passado distante, é uma jornada para entender a essência da capacidade humana de criação, organização e busca por significado. É um testemunho da importância de uma civilização que, por mais de 3.000 anos, nos ensinou sobre a vida, a morte e a busca pela imortalidade. O Egito nos lembra que, embora os impérios possam cair e os nomes dos faraós possam ser esquecidos pelas massas, o verdadeiro legado de uma civilização reside em suas ideias, sua arte e sua contribuição para o eterno rio do conhecimento humano. Que sua história continue a nos inspirar na busca incessante pela beleza e pela sabedoria.